conta do primeiro princípio que eu vou falar aqui. Vender significa ajudar. Escreve aí. Por quê? Porque a gente precisa desmistificar essas crenças que nos limitam em relação às vendas. Então, vender, escreve aí, vender significa ajudar. E eu vou provar para vocês por A mais B isso que eu estou falando. Vender significa ajudar, tá? Vou até fixar esse comentário aqui. Vender significa ajudar. O que acontece? Você que é médico e não está vendendo todos os dias, se você não vendeu hoje de forma proativa, com intencionalidade, você deixou de ajudar as pessoas. Se você não fez uma venda hoje de forma proativa, se você não fez um esforço para vender hoje para algum paciente seu, você deixou de ajudar esse paciente. Sabe por quê? A maioria das pessoas, quando a gente fala em vender, ela só entende um tipo de venda. Mas, primeiro, existem dois tipos de vendas, tá? Existe a venda comercial, onde você troca o seu serviço, o seu produto, por dinheiro. Isso é uma venda comercial, é um tipo de venda comercial. Mas existe um outro tipo de venda que, como médico, a gente está fazendo isso a todo tempo, que é a venda não comercial. Por exemplo, peraí, Sidney, está confundindo. Vamos lá, vou te dar um exemplo disso. Vamos pegar um exemplo aqui da doutora Cecília, que é cardiologista. A doutora Cecília, quando ela consegue vender a ideia de que fazer atividade física para o paciente dela é algo que vai beneficiar esse paciente, quando ela consegue de fato fazer essa venda, esse paciente consegue entender isso e ele consegue de fato mudar os hábitos dele e começar a fazer atividade física, isso é uma venda, tá? E é uma venda que tem um poder simplesmente de salvar vidas. É isso que a gente faz todos os dias, né? Como médico, como médica. A gente salva vidas. Ou pelo menos a gente diminui o sofrimento das pessoas, né? Ou pelo menos a gente consola as pessoas. Mas isso é também uma venda, um tipo de venda. Agora, vamos pegar a questão da venda comercial mesmo. Vamos pegar o exemplo de venda comercial. Vamos pegar a doutora Cecília também. Vamos supor que ela vendeu então para aquele paciente que ele precisa fazer atividade física, convenceu ele da importância disso, usou técnicas de venda, de forma proativa esse paciente aderiu a isso, fez atividade física, melhorou ali a capacidade funcional do corpo, do coração, conseguiu diminuir, por exemplo, dose de antihipertensivo, conseguiu até tirar a dose de antihipertensivo, melhorou outras partes do corpo, enfim. Isso é uma venda. Agora vamos pegar um outro paciente, um paciente que chega lá que precisa, por exemplo, de um ecocardiograma, que eu sei que também que ela trabalha com isso. E esse paciente, ela levantou a hipótese diagnóstica dele ter, sei lá, uma miocardiopatia, ele está com insuficiência cardíaca lá, já descompensada, e esse paciente, ele precisa de um ecocardiograma para ela avaliar ali como é que está a função cardíaca e precisa também, por exemplo, ela pode oferecer para ele um cuidado, um plano de cuidados no pós-consulta, né, que a gente chama de programa de acompanhamento intensivo. Ela pode oferecer para ele, cobrando por isso. Aí ela entra com esse programa, ela, a equipe, né? Por exemplo, vamos supor que seja um paciente que precise ali de cuidados nutricionais, de uma nutricionista, de um paciente que precise de uma fisioterapia respiratória, por exemplo. Então ela coloca a equipe dela e ela a serviço desse paciente para ajudar a tirar esse paciente da crise. E ela faz a venda desse programa de acompanhamento intensivo. Quando ela vende isso para esse paciente, vocês concordam? Se ela dominar as técnicas de venda, se ela dominar os princípios de vendas e souber fazer essa venda, esse paciente aderindo a isso, ele fechando, por exemplo, não, doutor, eu quero pagar esse exame, a senhora está me falando que é importante, então eu vou fazer esse exame e eu quero também esse programa de acompanhamento intensivo aí porque eu quero sair disso, eu não estou conseguindo respirar, eu preciso melhorar logo, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso cuidar da minha família. Então, vocês concordam que essa venda, mesmo comercial, a doutora Cecília está ajudando esse paciente? Quem concorda aí, quem está acompanhando aí, diz aí, eu entendo, coloca aqui no chat, eu entendo. Eu entendo. A venda, mesmo que ela seja comercial, nesse caso ela está salvando uma vida. Porque imagina, se ela trata esse paciente de qualquer jeito, se ela não entende que vender para esse paciente é importante, se ela não usa as técnicas de forma íntegra, de forma ética, para que esse paciente tenha adesão a essas vendas, a esses tratamentos que ela está oferecendo, esse paciente pode morrer. Ele pode simplesmente dizer, nossa, que médica isso, médica aquilo, né? Vai embora, fica chateado, e aí já começa a achar que todo médico é ruim, não vou mais no médico não sei o quê, acaba indo para casa, piora, e aí o resultado a gente vê todos os dias aí. Então, quando a gente não entende que vender significa ajudar, a gente está deixando de ajudar as pessoas. Seja a venda não comercial, aprendendo persuasão, aprendendo técnicas de vendas, de conexão
consciente e inconsciente para que esse paciente confie na gente e ele siga nossas orientações, seja a própria venda comercial, tá? Para que ele melhore também passando por um procedimento que você ofereça. Eu dei o exemplo de uma colega clínica, mas isso para os cirurgiões, minha nossa, tem a mesma importância. Todo cirurgião, para quem trabalha com procedimentos, muitas vezes ali o seu procedimento, a sua cirurgia, significa a vida ou a morte do paciente. Então, pelo amor de Deus, qual é o problema de você aprender a vender isso? Desde que você esteja oferecendo algo que salve a vida desse paciente, que melhore a vida desse paciente, que tire a dor, que diminua a dor desse paciente. Qual o problema? Onde é que está escrito que isso é errado? Agora, as ferramentas de venda, a ciência de vendas, a gente fala assim, é igual ao bisturi. Depende muito da intenção de quem está usando essa ferramenta. Se você pega um bisturi e tem a intenção de ferir alguém, você vai ferir. Mas o bisturi, todos os dias, também salva milhares, quiçá milhões de vidas, mundo afora. Por quê? Porque ele depende de como você utiliza isso. Então, quando você é um médico competente, quando você tem integridade, quando você sabe que o seu trabalho salva vidas, pelo amor de Deus, é obrigação sua vender isso, fazer a conversão disso para o maior número de pessoas possível. Sidney, mas e quem não pode pagar? Quem não pode pagar, essa pessoa, tudo bem. Se ela não pode pagar, o grande lance é, a gente não é responsável por todo mundo. A gente é médico, a gente não é Jesus Cristo ou um super-herói, o Superman, sei lá, o Homem de Ferro. A gente é médico. As pessoas que não podem pagar, a gente pode ajudar elas de outra forma. A gente consegue um encaixe para ela com o nosso colega lá do SUS. A gente ajuda essa pessoa de uma outra forma. Mas a gente não pode tomar para a gente uma responsabilidade que não é nossa, sabe? Então, isso é extremamente importante a gente entender. É uma das coisas mais comuns que acontece com os nossos alunos. Sidney, eu tenho dificuldade de cobrar. Como é que eu vou fazer? Poxa, mas e se meu paciente não quiser? Se seu paciente não quiser, tá tudo bem, sabe? Mas outras pessoas vão querer. E outra coisa, não é porque você está cobrando no seu atendimento particular que você é uma pessoa ruim, que você é um mercenário. Não deixem as pessoas rotularem você por uma coisa que você não é. Não deixem as pessoas rotularem você por algo que você não é. O que acontece? Se as pessoas chamarem de mercenário, deixa elas falarem. Às vezes as pessoas estão sofrendo. Se você tem um valor de contribuição muito grande, o seu consultório particular, meu Deus, você aprendeu a vender, você aprendeu todas as técnicas que a gente fala aqui, né, de gestão, de comunicação, de vendas, marketing, e sua carreira decolou no atendimento particular, você está ganhando muito bem, você está trabalhando menos, ganhando mais, está ajudando muita gente. Se você sentir a necessidade de ajudar pessoas que não podem pagar por o seu serviço, se você faz procedimento, por exemplo, se você opera, poxa, vai dar aula numa faculdade pública, vai dar um plantão de graça uma vez por semana num hospital público, sabe? Ou então pega uma parte do teu dinheiro e investe numa obra de caridade, desenvolve um projeto social, sabe? A gente tem uma série de colegas que têm feito isso, entendeu? Mas o grande erro, na nossa opinião, é a gente, por exemplo, às vezes não ter nem condições de se ajudar. Como é que eu vou ajudar o outro? Eu estou falando aqui, olhando para trás, até um pouco da minha vida, que eu acho que reflete a realidade, infelizmente, da maioria dos médicos hoje. Que é o quê? Não ter tempo nem para adoecer. O médico ele não se dá nem o direito de adoecer. Ele vai trabalhar doente, ele come mal, ele não faz atividade física, ele não dorme direito, ele não tem tempo para ler, ele não tem tempo para cuidar da família, para se divertir com a família. Ele está sempre o quê? Pensando no outro, pensando no outro, pensando no outro, e não pensa nem nele.